igreja pode sentar. Amada igreja, nessa noite eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 21 e 22. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 21 e 22. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, está no início ali, logo após Mateus, capítulo 2, versículo 21 e 22. Vocês encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Até aqui, igreja. Amada igreja, nós estamos aqui no penúltimo encontro dessa série de mensagens sobre o caráter. Jesus conta uma narrativa, Jesus conta uma parábola, que nós olhamos ali em Mateus capítulo 25, desculpe. E nessa noite eu quero dividir essa última pernada que nós temos nessa série de mensagens sobre o caráter. Então eu estou dividindo essa mensagem de hoje em duas partes. E hoje nós vamos pensar esse caráter transformado. Agora, esse caráter transformado que nós vamos pensar hoje será a partir das narrativas. Aqui como exemplo, eu estou pegando duas. Eu estou pegando ali a parábola que nós lemos em Mateus capítulo 25 e também essa passagem agora de Marcos no capítulo 2. E aí semana que vem nós vamos olhar para a transformação do caráter a partir do Espírito Santo, tá bom? Bem, nas parábolas das 10 virgens, Jesus vai tratar de uma questão importante aqui. E é algo que eu e você precisamos estar atentos. É algo que está relacionado com o nosso caráter. Porque Jesus está tratando da necessidade de estarmos preparados para o nosso encontro com Ele. E neste preparo, neste aguardo do seu retorno, do nosso encontro, do encontro da noiva com o noivo, a transformação do nosso caráter é um ponto crucial para esse encontro. É crucial, é extremamente importante que eu e você estejamos preocupados com o nosso caráter, para que tudo corra bem e a gente possa, no final, encontrar o nosso Senhor. A parábola das 10 virgens, ela tem como foco a vigilância. E quando eu cuido do meu caráter, eu estou trabalhando a minha vigilância na minha vida. Isso é um ponto importante. Como eu vou destacar daqui a pouco, às vezes nós estamos acostumados em quem somos. Nos tornamos pessoas boas, nos tornamos pessoas que refletem, que pensam na palavra do Senhor. Frequentamos uma comunidade de fé, participamos de outras atividades da igreja e temos isso há anos, estamos vivendo isso há anos. E porque vivemos isso há anos, achamos que está tudo pronto, está tudo preparado. É só levantar as mãos e esperar o Senhor levar a gente, recolher.
Só que não é bem assim. Quando eu olho para a parábola das 10 virgens, eu vejo Jesus falando para mim e para você: escuta, você está se preparando? De que forma você está se preparando? Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje, que está participando dessa reflexão, você está se preparando para o retorno de Jesus? Porque o nosso caráter diz muito sobre como estamos nos preparando para o retorno do Senhor. Vai ser um encontro único, vai ser magnífico. O nosso casamento é algo único, igreja. O nosso encontro com o nosso amado vai ser algo estrondoso. Mas a gente precisa compreender que dentro da igreja, dentro das noivas, nós encontramos pessoas que não estão se preparando para o retorno de Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: eu sou uma delas? Eu sou uma dessas pessoas que não estou me preparando para o retorno de Jesus? Sou eu que não tenho me dedicado a ser uma nova criatura? Sou eu que não tenho me dedicado à reflexão da palavra do Senhor e a trazer para a minha vida as disciplinas espirituais? Jesus voltará, igreja, e Jesus voltará inesperadamente. E a grande questão é: o que é que a gente está fazendo conosco? Como é que está esse caráter? Às vezes a gente pensa que o mau caráter é só aquele que comete um crime, uma atrocidade, aquele que comete uma traição. Mas a gente poderia, a partir da palavra de Deus, compreender que todos nós temos um caráter mau, que necessita da graça, da misericórdia, da ação do Espírito Santo, da palavra de Deus, do sangue de Cristo. Nós precisamos, igreja. Nós precisamos de Jesus. E não importa, eu sei que aqui na nossa igreja, para a glória do Senhor, nós temos irmãos que têm mais de 80 anos. Não importa se você tem 98 anos, 80 e poucos, 70 e poucos, 60, 50, 30, 40, 20, 9 anos, 7, 5 anos, 3 anos, não importa. Nosso caráter precisa ser transformado. Nós precisamos ser transformados. E nós precisamos ter o desejo disso, o desejo de estar belos, lindos, para receber Jesus. Há um filme muito interessante, com uma reflexão muito bacana, chamada Felicidade por um Fio. Está lá na Netflix. É interessante que essa mulher, ela quer acordar todo dia maravilhosa para o seu namorado. Então o que é que ela faz? A mãe dela chega de fininho em casa, ela acorda de fininho, sai devagarzinho da cama para não acordar seu parceiro. A mãe vai lá, arruma todo o cabelo dela, ela passa até uma maquiagem, volta a se deitar. Aí quando o namorado acorda e olha para ela, encontra ela lá toda bela, toda arrumada, pronta para começar o dia com o seu namorado. Que tipo de cuidado nós queremos ter para receber Jesus, para nos encontrar com Jesus? Hoje, se Jesus chegar, como é que você está vestido? Como é que está a sua maquiagem? Como é que está o seu penteado? Você que não tem cabelo mais, né? Lustrou bem aí a careca? Passou o creme, está bonitinho, está cheirosinho? Está usando Rexona? Está usando um bom perfume?
está usando uma maquiagem da Quem Disse Berenice, como é que você está para se apresentar diante do Senhor? Como é que está o seu caráter? Não é uma questão externa, não é uma questão que depende de Boticário, Avon, é algo interno. É algo de dentro de nós. E isso que está dentro de você precisa ser algo transformado para estar na presença de Cristo. A gente precisa ter em mente, igreja, que há um divisor de água nas nossas vidas chamado o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. Ele é um divisor de águas, ele é uma vida antes e uma vida depois de Cristo. Mas esse divisor de águas aqui na minha vida precisa puxar o restante da minha vida. Então aqui está a questão. Nesse puxar, nesse caminhar, desse ponto zero, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, até hoje, até o dia de hoje, 25 de maio de 2025, hoje ainda, você tem permitido ser lapidado pelo Senhor? Hoje ainda você tem permitido, você que nasceu na igreja, você que, só faltou você nascer aqui dentro, você tem permitido ser lapidado pelo Senhor? Ainda com a sua idade? Você que começou agora a sua trajetória de fé, como você tem permitido o Senhor lapidar o seu caráter? Os desconhecedores de Deus vão dizer que a vida ensina. A vida ensina, a vida é dura. Mas nós compreendemos que é Deus quem nos ensina e que o Espírito Santo atua dentro de nós para a nossa transformação. Mas nessa tem uma relação que nós precisamos ter com o Senhor. E por isso a questão, se temos permitido que o Senhor nos lapide. Eu acredito que dentro dessa dificuldade que as pessoas têm ainda para serem transformadas, lapidadas pelo Senhor, eu acredito que, mesmo assim, essas pessoas querem realmente mudar. O problema é que elas não acreditam que isso possa ser uma realidade. Elas acreditam que essa é a sua personalidade, que essa é a sua persona, que já estão no fim da vida e que não tem mais jeito. Essa é a maior mentira que você pode dizer para você mesmo. E tem gente que está tranquila e orgulhosa com isso, mas não entende que o nosso caráter precisa ser lapidado pelo Senhor, ainda hoje. Você tendo ou não tendo um diploma de teologia, você ainda hoje precisa ser lapidado. Eu, você, todos nós, meus irmãos, precisamos ser lapidados pelo Senhor. Então, estamos dispostos a isso? Estamos dispostos ainda a viver a realidade bíblica que diz para mim que eu serei transformado de glória em glória? Há muitos esforços que nós vamos precisar tomar, igreja. Poderão ser exaustivos até, mas trarão um grande resultado para a sua vida. Vão fazer a diferença. Para tal, nós precisamos de um treinador. Nós precisamos de um guia. Nós precisamos ali de um personal trainer que vai falar para mim como eu devo fazer o exercício, quantas vezes eu tenho que repetir o exercício, qual será o número de séries, todas essas coisas. E esse alguém é Jesus.
Jesus vai passar para nós diversos exercícios para a gente alcançar esse caráter lapidado. Ele vai trazer exercícios de flexibilidade, mas também de resistência. Ele vai trazer exercícios de força. E cada um desses exercícios é para trazer essa qualidade de vida espiritual que vai me levar a ter um caráter lapidado. E ter um caráter lapidado pelo Senhor, alcançar isso, viver isso, quer dizer que eu sou uma pessoa, cada dia que passa, mais parecido com Cristo. E isso precisa ser um alvo para nós. Dentro dos meus objetivos de vida, o primeiro de todos precisa ser esse: ser uma pessoa parecida com Cristo. É algo que você e eu precisamos almejar. É algo que a Luana precisa almejar, a Renata precisa almejar, o Eduardo precisa querer isso, desejar isso, a Ariane precisa desejar isso. Todos nós precisamos desejar isso. Ser mais parecidos com Cristo. Ser mais parecidos com Cristo. E eu creio, igreja, que quando Jesus olha para vocês que estão aqui hoje, nessa noite, Jesus está vendo que você está tentando praticar algumas coisas que Ele está passando para você. Mas às vezes esbarra em algumas dificuldades. Absorver novas ideias, talvez, novas práticas. Absorver novos ambientes sociais. Alguma dessas dificuldades, às vezes a gente está tendo na nossa vida, e às vezes está dificultando chegar nesse caráter lapidado. Mas vamos conseguir, vamos chegar lá. Novas ideias, novas práticas e um novo ambiente social são componentes importantes que nós encontramos a partir da palavra do Senhor, que vão nos levar a um caráter transformado. Jesus vai ensinar por meio de histórias, porque Jesus sabe como as histórias marcam as pessoas. Se eu pedir para você, vem aqui na frente e conte para a gente uma história bíblica. Apesar da timidez e tudo mais, você vai conseguir contar várias histórias. Jesus, sabendo disso, ele vai contar parábolas. E ele vem com as 10 virgens. Há quem vai caracterizar essa passagem que nós lemos aqui do vinho, do odre, como uma parábola. Eu vejo como um momento de reflexão de Jesus, trazendo para mim e para você uma explicação sobre Deus, sobre o mundo, sobre quem nós somos, sobre quem nós devemos ser. E a partir daquilo que Jesus está contando para mim e para você, a gente precisa pensar. A gente precisa pensar na nossa narrativa, na nossa história, comparada à história que Jesus está contando. Então, pega a sua história, pega como você está hoje e compara com as 10 virgens. Pega a sua história, pega quem você é hoje e compara aqui com o odre. Compara. Faça com que essas duas narrativas se conversem. E aí, o que é que ela vai falar sobre o que você pensa? O que é que ela vai falar sobre a forma como você age? O que essas interações vão mostrar para você a respeito de como você interage com o meio onde você está inserido? Se a gente modificar essas coisas, igreja, se a gente modificar a nossa narrativa, se a gente modificar a forma como agimos e a nossa interação com o meio, isso vai levar a gente para uma mudança natural.
vai ser algo natural. Mas aqui há o desafio para esse caráter transformado. E o desafio é pensar como Jesus, agir como Jesus, andar com as pessoas como Jesus andava. Andar com pessoas que buscam viver Jesus nas suas vidas, que buscam justamente ser mais parecidos com Ele. E isso vai trazer mudanças. Isso vai lapidar o nosso caráter. E aí vamos perceber que não é algo tão difícil assim. Entenda, meus irmãos. Cada um de nós podemos ter o nosso caráter transformado a partir do momento em que mudamos a nossa mente a partir da história que estamos vivendo hoje, olhando para a Bíblia. Isso é possível. É possível eu enxergar a minha vida de uma outra forma. É possível enxergar os desafios, as lutas, as adversidades, as provações, a disciplina de Deus a partir de um caráter transformado. É possível eu estar engajado em novas práticas, porque eu quero estar mais parecido com Cristo. É possível refletir, é possível dialogar com outras pessoas a partir da minha fé em Cristo, tendo um caráter transformado, sendo orientado, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Vamos mudar a narrativa das nossas vidas. Quando a gente comparar essas narrativas com Cristo, quando estivermos mais focados no Senhor. Para isso, sabe o que é importante? Eu estava conversando sexta-feira com os meus companheiros pastores. A gente está tendo um café de pastores uma vez por mês. E neste mês aqui foi na nossa igreja. Nossa diaconisa Ângela preparou para nós um belo café da manhã. E ali a gente estava fazendo algumas reflexões, conversando sobre algumas coisas. E eu fiz um comentário que eu quero trazer aqui para você. A gente fala muito sobre ler a Bíblia. Que a gente precisa no ano ler a Bíblia inteira, né? A gente fala bastante sobre isso. Que tal a gente ficar um ano inteiro lendo apenas um livro da Bíblia? O que é que vocês acham? Está vindo o segundo semestre aí. O que é que vocês acham de até o final do segundo semestre a gente ficar somente em um livro da Bíblia? A gente pode partir até dos evangelhos agora. Vai ser mais prático para nós. Para trazer essa questão da centralidade, da narrativa da história de Cristo, conversando com a minha narrativa, conversando com o meu mundo hoje. E aí, vai ser show, gente, vai ser demais. Porque essa palavra vai me confrontar nas minhas certezas, no meu julgamento do outro, no meu julgamento do que está acontecendo comigo. Caramba, vai ser demais, meus irmãos. Vai ser demais, eu tenho certeza disso. E ao nos depararmos com a palavra de Deus, nós vamos encontrar uma narrativa que está revelando que há um Deus de amor, de paz e de bondade, que é justiça, que satisfez a sua justiça no seu Filho. Porque eu e você nos rebelamos contra Ele, porque eu e você achamos que não precisamos melhorar, que está bom assim, para que mudar? Não posso mudar, não quero mudar, não tenho condições de mudar. Nós vamos encontrar um Deus que vai falar: você pode, você deve, e é agora. Olhe para o meu Filho. A Ele ouvi, o meu Filho amado.
está disposto. Agora, não se esqueça, nós olhamos hoje para a parábola das 10 virgens. Nós encontramos um grupo que não se preparou e ficou de fora da festa. Ficou de fora do casamento. Você quer estar fora do casamento? Você tem o total direito. Você já recebeu um convite para ir num aniversário ou num casamento e não foi? Para esse casamento é a mesma coisa. Vamos combinar. Vai ser o grande casamento. Você não vai querer perder, não é? Você vai querer perder, Thaís? Não, né? Hein, Cordovil, vai querer perder? Não vai querer perder. Ninguém quer perder esse casamento, igreja. Ninguém quer perder esse encontro. Ninguém vai querer ficar de fora. Precisamos ser mais parecidos com Jesus, igreja. Precisamos conhecer melhor ao Senhor. Eu gosto daquela canção, Eu Quero Conhecer Jesus. Eu gosto dessa canção, porque tem que ser um desejo mesmo do meu coração. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a pessoa que eu posso ser, alguém que eu posso me tornar. Porque essa humanidade de Jesus, ela é algo possível para nós. A sua divindade não. Mas a sua humanidade, ela é algo possível para nós. Sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Precisamos ter uma mente influenciada por esse desejo de ser mais parecidos com Ele. Jesus entendia que a mudança começava na mente. E Ele traz uma pregação: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Eu preciso desse arrependimento, que está aqui, que está no coração. Somos chamados, igreja, a pensar as coisas do alto, Colossenses 3:2, a ter a mente de Jesus, Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Adotar essas narrativas, adotar o Evangelho, é buscar ter uma mente, a mente de Cristo. A gente vai capturar essas informações e aí no segundo momento a gente vai trazê-las para a prática. Então, eu vou ter ali, dentro das disciplinas espirituais, eu vou ter a meditação, eu vou ter a reflexão na palavra do Senhor, aí eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou levantar um louvor ao Senhor, eu vou me reunir com os irmãos para orar, para cantar. São práticas e outras práticas também que podemos aliar aqui para transformar a nossa forma de viver. Mas para isso, primeiro, quem é o seu treinador? Quem é o seu personal trainer? É você mesmo? É Jesus? Quem tem dito para você o que e o como fazer? É você que detém as informações que dizem aquilo que você vê? Que pensamentos ou então que crenças você tem mantido na sua vida que estão enraizados no mundo, numa vida fora de Jesus? Quais narrativas hoje precisam ser substituídas pela narrativa de Jesus, igreja? São perguntas e mais perguntas para um único fim: ter um caráter mais próximo, mais parecido com o de Cristo. Eu acredito, igreja, que todos nós necessitamos dessas perguntas. Eu acredito que todos nós
com esta mensagem de hoje, precisamos olhar para dentro de nós. Olhar para uma necessidade que está aqui dentro, que talvez eu esqueci que ela estava lá. Uma necessidade constante de ser uma nova criatura, de ter uma nova vida em Jesus. Jesus veio para trazer o novo. Por isso, o vinho novo. O vinho velho, que vai ser colocado num recipiente velho, é algo para eu jogar fora. Agora é algo de eu viver um novo. Agora é hora de eu beber um novo vinho. E a gente sabe que como Jesus, tem o quê? O melhor vinho. Spurgeon vai falar sobre isso. Jesus não veio para reparar o manto desgastado de Israel, mas para trazer novas vestes. E essa nova veste, esse novo vinho, é o que a gente olhou aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 21 ao 22. A vida cristã, ela não foi feita para ser um remendo. A vida cristã, a vida com Cristo, é algo dentro do novo. E ainda mais, eu gosto desse termo, é algo radicalmente novo. Não é basta ser novo. Você vai lá e compra um carro. Compro lá um carro de 25 mil km rodados. Estamos em 2025? 2023, 25 mil km rodados. Nossa, tá novo esse carro, né? É o que a gente poderia dizer. É novo, mas não é novo. Não é 0 quilômetro. Jesus não quer que você tenha uma vida com um carro 25 km. Ele não quer isso. Ele quer um 0 km para a tua vida. Para mim e para você. Precisa ser algo novo. Radicalmente novo. Porque isso fala da nova veste. Aqui, o vestido velho é o Antigo Testamento, é o antigo sistema de leis, é o antigo sistema de costume do povo judeu. E agora com Cristo, aquilo que Ele oferece é uma nova veste, é a justiça, é o linho fino. Em Cristo, igreja, 2 Coríntios, capítulo 5, todas as coisas se fazem novas. O Evangelho liberta, o Evangelho salva, o Evangelho transforma de forma radical. Por isso nós compreendemos que o Evangelho está dentro de uma nova estrutura. O vinho, ele era guardado em odres de couro. Mas essas odres, elas vão perdendo a sua rigidez, a sua composição, na verdade. Na verdade, né, pensando bem, ela é mais elástica do que rígida. Mas ela vai perdendo. Ela vai perdendo sua capacidade. O vinho novo, ele está ali no processo de fermentação. O vinho novo está ali. E ele precisa de algo que dialoga justamente com a qualidade deste novo vinho. Nós estamos falando de novos métodos. Nós estamos falando de novas ações, uma nova forma de pensamento, uma nova forma de agir, de sentir. E tudo isso a partir de Cristo. E Jesus está proporcionando isso para a gente todo dia. Todo dia Ele está proporcionando para nós questões que vão lapidar o nosso caráter. E são questões difíceis.
Algumas são fáceis, algumas são tranquilas, mas outras são difíceis, meus irmãos. E a gente vai ter que enfrentar isso. E a gente vai precisar compreender que, sejam nas coisas fáceis ou nas coisas difíceis, Deus está manifestando sua bondade, seu amor, sua justiça, sua vontade para lapidar o nosso ser, para que sejamos mais parecidos com Jesus. O novo não se mistura com o velho. O velho não se mistura com o novo. Cristo nos libertou. Cristo nos proporcionou uma nova vida. Uma vida no sangue do Cordeiro. Uma vida onde nós vamos buscar constantemente ser mais parecidos com Jesus. E isso é uma necessidade que eu não posso me esquecer. Isso é uma coisa que eu não posso deixar de lado. A partir das narrativas de Jesus, a partir de quem é Jesus, que eu e você possamos ter o nosso caráter transformado. Que eu e você, igreja, sabe? Que a gente não fique acomodado, meus irmãos. Porque as virgens se acomodaram. As virgens vacilaram. E elas não se prepararam. E não se esqueça, a vinda de Jesus, o seu retorno, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. A gente sabe que estão aí os sinais. E Ele virá. Ele virá. E é bom você e eu estarmos preparados para entrar na grande festa. Vamos louvar a Deus.